computerized robotic dynamometer. That event and subsequent firsts have made the Biodex dynamometer the choice of the most dynamometer. ISO é mesma cinética, que é velocidade, ou seja, a mesma velocidade. Então, a ação muscular é realizada com velocidade angular constante. Veja que se eu pedir para você realizar um movimento com velocidade angular constante, a gente não consegue visualmente ter certeza que você está fazendo alguma coisa com a velocidade exatamente igual do início ao fim. Então essa estratégia ela só é possível de chegar perto do valor mais preciso possível usando equipamentos específicos, que nesse caso um dinamômetro chamado isocinético. Este equipamento gera força de reação suficiente para manter a velocidade angular constante. Eu vou mostrar daqui um pouquinho esse equipamento, e é um equipamento bastante caro. Essa é uma das razões de não estar nos ambientes comuns de treinamento. Mas a outra razão é porque ele também não oferece, naquilo que a gente busca no dia a dia, que é ganho de força, hipertrofia, ele não oferece resultados, de modo geral, melhores. Ele tem qualidades importantes para outras coisas. Mais adiante eu falo disso. Então, nesse treinamento, nessa máquina, nesse instrumento, permite a aplicação máxima da força em qualquer ângulo articular. Então, você vai gerar sua máxima força angular, sua máxima força, e a velocidade, apesar de você estar usando a máxima força, a velocidade do equipamento, do início ao final, vai ser a mesma. Você vai calibrar o equipamento para ele preservar a velocidade do ponto zero até o final, que é a mesma. E você vai colocar a máxima força. E aqui já entra um primeiro grande vantagem desse equipamento, te permitir fazer curvas de força, que é o melhor instrumento para você medir curva de força. É o padrão ouro para isso. Também é o padrão ouro para medida da força, de modo geral. O tipo de força que você queira, porque ele elimina algumas variáveis externas. Quem viu lá a primeira aula sabe que quando eu vou fazer força, é diferente as linhas de ação da resistência quando eu uso peso livre, quando usa cabo, quando usa elástico e quando usa máquinas de força. Esse equipamento elimina esse problema. Então, são duas vantagens que eu já antecipo. Pode estabelecer diferentes velocidades de trabalho, tanto para treinar quanto para teste, 30, 60, 90 graus por segundo. É um equipamento, eu vou mostrar um videozinho aqui, no laboratório, nosso núcleo de pesquisa, num dos laboratórios, há um dinamômetro desse, que é usado basicamente para fazer trabalhos científicos. Eu vou mostrar aqui que é esse da Biodex, que é o que a gente tem. Biodex introduced the world's first multi-mode computerized robotic dynamometer. That event and subsequent firsts have made the Biodex dynamometer the choice of the most distinguished clinics. Então a grande tecnologia dele está nessa estrutura aqui. Embora ele tenha essa cadeira para fazer esse movimento, que é o movimento mais usado nos trabalhos científicos, ele permite ajustes para fazer vários outros movimentos também. E quando você gera uma dada força, que esse equipamento que tem muita engenharia nele, vai reagir à sua força com uma força que permita você fazer esse movimento com a mesma velocidade. Essa é a ideia do equipamento. E há muita engenharia nele, é um equipamento, não sei, com dólar do jeito que está, deve passar hoje dos 300 e tantos mil. E ele fala também do uso para reabilitação. Também aqui uma outra grande vantagem desse equipamento é para reabilitação, mas principalmente não para o treinamento em si, mas principalmente para você avaliar a força, a curva de força, porque você pode ter no atleta as curvas de força dele antes de um dado treinamento. Então você vai ter lá de cada atleta que você tem. Bom, eu estou falando, eu já pulei o assunto, né? Na verdade eu estava falando da reabilitação, mas vale para as duas coisas, tanto para a reabilitação quanto para atleta, porque tem a lógica parecida. Vou falar primeiro da reabilitação, que eu comecei a falar da reabilitação. Imagina uma pessoa que teve uma lesão no joelho e o outro está íntegro. Ele vai ter, então, você consegue fazer com esse equipamento uma curva de força para o joelho íntegro, para o joelho não, para os extensores do joelho, né, a musculatura extensora do joelho, você vai ter uma curva de força. E essa aqui, obviamente que essa curva aqui vai estar muito deprimida por causa da lesão. E você pode usar esse referencial dessa curva como a curva que você espera no final da sua reabilitação. Tanto em formato da curva como
no traçado dessa curva ser sobreposto. Tá? Então, na reabilitação, para quem é da fisioterapia, esse equipamento é extremamente importante. Eu comecei a falar de atletas exatamente porque é muito interessante para a reabilitação de atletas. O atleta tem lesão, você tentar buscar com o treinamento. Aí, de vez, você não precisa treinar neste equipamento. Você pode treinar fora, mas você pode usá-lo de tempos em tempos, toda semana, por exemplo, para ver como que está desenvolvendo a curva de força. E ver também, por exemplo, se não vai acontecer um fenômeno igual eu mostrei ali atrás, de ter mais força em alguns pontos e menos força em outros. Então, para ver se sua reabilitação está sendo bem feita. Então, quem for da fisioterapia estiver assistindo esse vídeo, este é um equipamento que, se você estiver trabalhando com reabilitação de atleta e pretende ir para esse mundo, vale muito a pena ter. Eu diria até que é praticamente obrigatório para você ter a reabilitação ideal, né? Industrial medicine or research. World-class clinicians depend on data that supports your research or treatment path. Medicine marketplace. Aqui o fabricante está fazendo propaganda para uso na reabilitação, mas é isso que eu estou dizendo. Então, para a gente, ele é muito interessante para teste de força, para esse acompanhamento da curva de força, e é padrão ouro para isso. O principal é isso que eu estou mostrando aqui. Depois vocês podem buscar vídeo na internet, basta jogar dinamômetro isocinético. A velocidade ideal de treinamento é aquela que é aquela que você busca na modalidade. Então, pessoas que buscam potência, principalmente pelo componente velocidade, você pode, se for treinar usando essa máquina, 120 graus por segundo, por exemplo, ou mais. Mas, como eu disse, não é uma máquina que necessariamente você precisa usar para treinar. Ela é melhor para testes, acompanhamentos, porque ela te dá um resultado muito refinado. E também para o uso do dia a dia é um equipamento muito caro e não precisa. Permite trabalhos na velocidade específica de uma modalidade, então você pode ter um atleta e você identificar qual é a velocidade que esse atleta, de modo geral, usa, ou quais velocidades que ele usa, ou que pelo menos atletas de referência usam para treinar algo mais ou menos próximo disso. Gera ganho de torque, força muscular, hipertrofia, desempenho motor, isso tudo ele gera, embora está longe de haver consenso se gera benefícios superiores ao treinamento clássico, esse que a gente faz nas academias, nos espaços de treinamento. Esse tipo de ganho geral não é melhor do que um treinamento clássico, por isso que não se vê esse equipamento em academias convencionais. Certamente, se ele fosse muito superior, as academias iam acabar investindo nisso, mas ele é bom para outras coisas, como eu disse ali atrás. Muito útil, por exemplo, avaliar desequilíbrio musculares. Então, imagina atletas no início de temporada, você usando testes como esse para ver se há desequilíbrio entre as musculaturas pares, né? Porque se houver desequilíbrio, você pode fazer trabalho específico para melhorar isso. E se há desequilíbrio em ângulos específicos. Então, para isso, é um equipamento fantástico. E aqui uma curva que os professores canadenses mostram para a gente no trabalho. Isso aqui, uma pessoa com joelho normal. Isso aqui, uma pessoa com joelho lesionado. E aí toda a curva foi deprimida. Né? E no ponto e há um ponto, no ponto em que a lesão é mais agressiva, que a pessoa perde mais. É uma informação muito rica para a reabilitação. Principais vantagens: padrão ouro para medida de força, permite uma análise sensível de desequilíbrio musculares. Então isso aqui, deixa eu voltar aqui, padrão ouro para medida da força. Isso significa o seguinte: se você for fazer um trabalho científico com medida de força e você vai se perguntar que instrumento usar para medir força, o ideal é usar esse instrumento, que é o padrão ouro, padrão ouro é um instrumento que num dado momento da história científica é interpretado como o melhor instrumento que nós temos. Pode, obviamente, no futuro mudar, mas por hora é aquilo que a literatura científica, os cientistas da área reconhecem como o melhor equipamento. Tem críticas também. O primeiro é que é um equipamento muito caro. A maioria desses equipamentos permite apenas a ação concêntrica, mas esse que tem no nosso laboratório aqui da UFS, ele permite tanto a concêntrica como a excêntrica. Esqueci de falar aqui sobre protocolos. Eu não costumo colocar protocolos, porque os protocolos de treinamento eles são muito gerais,
porque eles variam muito na literatura científica. Eu prefiro que você pense assim, olha, qual é um protocolo de treinamento? Primeiro você pergunte para quem que é, e depois que você souber para quem que é e que objetivo você pretende atingir, aí busque uma literatura específica de estudos sobre situações como aquela, se não tiver exatamente igual, algo parecido, para você depois tomar a decisão, porque fica aqueles protocolos muito gerais, disso até tanto, disso até tanto, disso até tanto, que é basicamente o que está na literatura científica e que não necessariamente quer dizer que é melhor, porque para cada pessoa você vai ter que encontrar a melhor estratégia. Mas em termos de treinamento, vai ficar dentro daquilo que eu vou dizer mais adiante, que é para o treinamento convencional, esses que a gente usa nos ambientes de treinamento de força mais comuns para pessoas habituais, não atletas, né, que é um grupo mais específico.